Não, você não está numa live do canal das Antigas 80. Olá pessoal, estou aqui para um vídeo diferente, na verdade diferente não, né? Já fiz vários vídeos com esse mesmo tema, como você deve ter visto aí no título do vídeo, senta que lá vem história. Vou deixar outros vídeos que eu já fiz com esse mesmo tema, né, contando algumas histórias lá dos anos 80, dos anos 90, aqui na descrição. Então, se você não gosta das histórias, não quer conhecer, não quer saber, não tem interesse nenhum por histórias que aconteceram lá nos anos 90, eu aconselho você a passar o vídeo aí, porque o vídeo pode ser um pouco longo e chato, ok? Mas, se você entrou nesse vídeo, por algum motivo te chamou a atenção e não conhece esse canal, assiste os outros vídeos aí. Tem bastante coisa interessante, equipamentos de som dos anos 70, dos anos 80, a gente faz demonstração, comparativo, compra, venda, lives com bate-papo, inclusive essa música aí é a nossa abertura de live. Então tem bastante assunto referente a som antigo. E a história que eu vou contar aqui, eu já tinha prometido essa história há um bom tempo, né? Não tá aqui de bobeira, o Fusca Azul não está de bobeira, porque a história tem tudo a ver com o Fusca Azul. Não é desse mesmo ano, mas tem tudo a ver com o Fusca Azul. Então se você tem interesse na história, continua assistindo aí. Se você não tem, assiste os outros vídeos aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, que a gente tem bastante coisa, inclusive lives com bate-papo e a nossa abertura está tocando aí. Bom, aqui eu tenho um toca-fitas, eu vou aproveitar que eu estava dando uma curtida, né? Curti um pouco o toca-fitas, depois de fazer uma manutenção nele, eu agora estou escutando ele, escutando essa fita, escutando essa. Esse aqui é um Sony 675, bem bacana, tem pitch control, é um equipamento bem legal aí dos anos 90. Então estou fazendo um teste aqui, estou dando uma brincada com ele, e enquanto isso, então eu vou contar a famosa história dos tape decks, né, que eu já tinha comentado, dos tape decks do Fusca Azul, né, e de um grande sarau que tinha aqui nos anos 90 na minha cidade, Curitiba, Paraná. Quer saber a história? Continua assistindo aí. Então é isso aí. Como eu tinha prometido, a história é a seguinte, ok? Lá nos anos 90, a gente tinha sonorização. Então, hoje em dia é muito difícil isso, é muito, como é que posso dizer, ficou muito profissional, né? O cara leva uma caixinha ativa, uma caixinha de sub e tal, e toca, mas lá nos anos 90 existiam muitas empresas grandes, muitas empresas pequenas, muita gente que tinha uma sonorização pequena e oferecia para ser tocado em festa de 15 anos, casamento, aniversário, festinha de garagem. A gente oferecia o nosso som, a nossa sonorização para esse tipo de evento, ok? E a gente, como eu disse, então a gente tinha essa sonorização, e na época, né, muita gente acha meio absurdo, mas na época sim, a gente utilizava tape deck, toca-fitas para tocar. É difícil você ter discos na época, você tem que entender, nos anos 90, CD quem tinha era aquele cara boy mesmo, né? Então, o que a gente fazia? A gente alugava os discos, CD, emprestava os discos de um do outro e gravava as fitinhas, e quando ia tocar um evento, alguma coisa, sim, utilizava tape deck para mixar, para tocar e tudo mais. Então a gente usava muito tape deck, ok? Então eu tinha lá meu sonzinho e eu tinha alguns tape decks. E a gente aqui, eu e alguns amigos, a gente era sócio de um famoso clube aqui da minha região. Eu não sei se eu cito o nome, não vou citar, mas a gente era sócio desse clube. Então eu vivia na piscina, ou então vivia nos saraus, né, e tudo mais. E nesse sarau tocava uma grande empresa aqui de Curitiba, uma empresa bem bacana, bem legal, marcou muito a época aí. Outro detalhe, né, esqueci de comentar, mas aqui em Curitiba eu já comentei, mas a gente teve bastante dessas empresas. Então já citei várias empresas iguais a essa aqui em outros vídeos de Senta que lá vem história, Sparks, Octopus, Poplight, Parfight, Genesis, que mais? Party Box, tinha muita coisa. Então nessa época a gente tinha muito, a gente se espelhava muito nessas empresas. Então ia no sarau, ia no Clube 19, no Barriqueiros do AU, no Primavera, que mais? No Operário. Então a gente curtia isso daí. Eu já peguei mais dos anos 90, mas isso aí já vinha dos anos 80, ok? Então a gente tinha esse espelho, né, dessas empresas e tudo mais. Então a gente era meu rato. Então eu e um amigo, a gente sempre chegava nesse sarau,
que a gente frequentava aos domingos. Então a gente chegava lá no domingo cedo, tal, para ver eles passando o som, tal, chegava um pouco antes, até às vezes para não pagar o ingresso, apesar de, nessa época, se eu não me engano, a gente era sócio, então não precisava pagar, mas chegava antes. Pra quê? Pra ir lá a hora que eles estavam passando o som, ou às vezes eles estavam lá tentando fazer uma instalação, né? Tipo, instalando o equipamento na hora, porque em empresa de sonorização, tava usando o som em outro lugar, carregava, montava, então a gente tava sempre meio lá, junto, tal. E então a gente carregava som, às vezes ajudava alguma coisa na hora de passar o som e tudo mais. E aí, a gente conhecia o pessoal, né? Conhecia o dono, conhecia todo mundo que tocava e tudo mais, os DJs e tudo mais. Então tá. E aí um dia lá a gente chegou, tal, tudo bem, de repente, puxa vida, os tape decks não tão legal, tal, que o pessoal tocava com tape deck. Sim, sonorização profissional, sarau profissional nos 90 também tocavam com tape deck. Esse sarau ficou um pouco mais famoso, um pouco, na verdade ele é famoso, mas ele ficou famoso um pouco depois que os DJs, sei lá, né, tocavam com CD gravado e deixavam rolar, né, mas nessa época não, nessa época tinha as fitinhas, então botava fitinha, os DJs dessa época, não vou citar nomes, mas era muito legal os DJs dessa época que usavam as fitas. Aí chegamos lá, então, pô, o cara passando o som, então, pô, e os meus decks não tão legal, tá ruim, eu não tô conseguindo, bom, eu tenho os meus tape decks, né? Então eu posso, se quiser, emprestado. Apesar que na época, se eu não me engano, eles usavam os 850 da Polivox, 750D da Polivox. E eu tinha meus deckinhos S126, 106, deckinhos simples. Daí, se quiser, eu posso, né, ir lá buscar, moro perto, então eu posso ir buscar os tape decks para emprestar aí para vocês. Bom, mas daí, tá, nessa época a gente era, né, DP2, P2 ia pro sarau, DP2 e tudo mais. Daí então tá bom, você quer ir buscar? Quero. Então tá, então não tem como ir buscar, né? Não tô sem carro, não tenho nada. Tá, então pega o meu carro e vai lá buscar. Bom, beleza, pegamos a chave do carro, desse funcionário, né? Na verdade era um dos DJs lá que tocava. Pegamos a chave do carro e fomos direto no carro que a gente conhecia que ele tinha. E qual era o carro que a gente conhecia que ele tinha? Ele tinha um Fusca azul. Então o sarau já estava desenvolvendo, o pessoal chegava cedo e tal. Então o sarau já estava lá desenvolvendo e tudo mais. E me mandou a chave, ó, vai lá e busca então os tapes para mim poder me salvar aqui. Beleza. E fomos para o estacionamento, pau, com a chave do Fusca azul, né? Chegamos lá, tinha um Fusca azul. Fusca azul, beleza. Vamos lá. Chave na porta do Fusca azul, abrimos o Fusca azul, entramos dentro do Fusca azul e na hora de bater partida no Fusca azul para ir buscar os tapes, e nada, da chave entrar e não entrava, e testa uma chave, testa outra, e testa uma, e testa outra, e nada da chave entrar, e de fazer o Fusca azul funcionar. E ficamos lá, putz, mas e agora? Como é que pode? Como é que pode? Como é que não pode? Como é que não pode? E não vai. Quer dizer o quê? Entramos dentro do Fusca azul, tá? E um outro detalhe que esqueci de comentar, nessa época, os seguranças, né? Os seguranças do sarau aí eram tipo policial, que fazia os bicos e tudo mais, né? E quem chegava normalmente cedo no sarau era o segurança, as pessoas que trabalhavam no bar, os caras que trabalhavam na bilheteria, e os ratos igual a gente que gostava de chegar cedo tal, para ver o som tocando e tal, antes de iniciar. E o Fusca azul tava lá, a gente pálida ali bater partida e nada do Fusca azul, nada do Fusca azul funcionar. Putz, ficamos lá uma meia hora, cara. Fusca azul tinha som, eu me lembro, até hoje, hoje tá na minha cabeça, aquele Fusca com aquele som e tudo mais, e nada de buscar, de bater partida no Fusca. Putz, e agora? Vamos entrar lá, tem alguma coisa, tem algum segredo, alguma coisa deve ter nesse Fusca que não tá funcionando. Bom, entramos lá, entramos dentro do sarau de novo, chegamos lá no dia, pô cara, não conseguimos ir lá buscar tal dele, mas como não sei o que, vamos, entramos no teu carro lá e nada, não pega, não sei o que, não pega, não sei o que, mas como vocês entraram, não pega, mas como assim, daí chegou aquele start, né, alguém chegou assim, tá, mas o teu carro era o Fusca azul, né, que tinha um Fusca azul, ele, não tem mais Fusca azul, eu, como assim, você não tinha um Fusca azul? Não tem Fusca azul, agora meu Fusca é bege. Putz grila, eu e esse meu amigo olhamos assim, falamos assim, caramba bicho, entramos no Fusca errado, entramos no Fusca azul errado, entramos dentro do carro, começamos a bater partida. Agora você imagine, sei lá, o segurança, que tal que o segurança era dono, era policial do tal do Fusca azul, batesse o olho na janela lá, visse que dois marmanjos dentro do Fusca dele, tentando bater partida dentro do Fusca. Cara, eu pensei que poderia ter morrido nesse dia, né? Então, porra, e não é o Fusca azul, mas qual Fusca que é? Não, meu Fusca agora é o bege.
Putz, aí saímos do sarau, olhamos lá, pô, tá aqui o Fusca Bege, tá aqui o Fusca Bege. Entramos dentro do Fusca Bege, pau, batemos partida, veio pra casa, peguei os tape decks, lá levei. Não sei se eles usaram ou não, né, porque naquela correria e tudo mais, demoramos, porque, pô, entramos dentro do Fusca Azul e não era mais o Fusca Azul, e era o Fusca Bege. E entramos dentro do Fusca Bege e entramos. Então é isso, né? Essa é a história do famoso, que eu já tinha comentado, do Fusca Azul, para você ver como era nessa época, né? Pra quem não conhece esses carros, às vezes uma chave você abria. Chevette, pô, eu tive Chevette por muito tempo, e quando eu ia com o meu carro, eu tinha que deixar ele de bunda para fora. Entendeu? De bunda de visualização, pra você poder ficar olhando direto. Porque para abrir porta-mala de Chevette, qualquer chave abre, né? A gente tinha som na época e tudo mais, era muito complicado. E nessa época o Fusca, a chave do Fusca Azul do cara abriu o Fusca Azul, que não era mais dele, poderia ser de qualquer outra pessoa, e visse lá, a gente dentro do Fusca Azul dele. E aí fomos com o Fusca Bege, buscamos os tape decks, e daí deu tudo certo e não sofremos nada. Claro, né? Fomos lá, fechamos um Fusquinha Azul bem bonitinho, deixamos fechadinho. Fico imaginando o cara chegando, né? Depois, então, e percebendo que alguém mexeu em alguma coisa no Fusca dele. Bem complicado isso daí. Então é isso aí, essa é a história que eu tinha prometido, né? Se você gosta desse tipo de história dos anos 90, dos anos 80, como eu sempre conto, da parte de sonorização, a gente vai contando essas histórias e vai lembrando de outras e tudo mais. Deixa aqui no comentário o que você acha dessas histórias, se você gosta dessa série de vídeos, deixa alguma história similar a essa aí. Eu estou pensando aqui no canal em abrir espaço para outras histórias de outras pessoas, porque acaba morrendo, né? Esse tipo de história hoje em dia é tão banal, cara, hoje qualquer piá tem um Fusca, não, Fusca não, mas hoje qualquer piá tem um carro zero, né? Nessa época era mais difícil, então é mais complicado, e às vezes essas histórias, esses detalhes, principalmente da sonorização profissional dos anos 90, acaba se morrendo, né? Ficando, né? E putz, é muito legal isso daí, de abrir espaço para novas histórias dessa época, ok? Então vou tentar abrir espaço para as pessoas aí, deixa algum comentário aí se você lembra de alguma história da sua época com relação a essa época da sonorização. Então é isso, estou pagando minha dívida, a famosa história dos tape decks com o Fusca Azul. Tá aqui, tô pagando, então essa foi a história dos Fusca Azul. Vamos ver aqui, deixa eu ver se tá certo. E é isso aí, vou continuar aqui experimentando esse tape deck Sony duplo. Esse tape deck foi fabricado depois, ou talvez na época da história que eu contei pra vocês. É isso aí, não esqueça de deixar teu comentário aí. É isso aí, valeu.